Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. A palavra que Deus trouxe para nós nesta manhã do despertar com Cristo encontra-se no livro de Hebreus, no capítulo 12, do versículo 14 ao versículo 13, onde diz assim: a disciplina de Deus é para o nosso bem. A disciplina de Deus, a correção de Deus é para o nosso bem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Na luta contra o pecado, nosso espírito ele já está pronto, mas o nosso sangue, a nossa carne, ela é muito fraca, está despreparada. Precisa muito de Deus, porque nós nos rendemos no corpo. Quando chega na parte física, nós queremos atender ao desejo, ao prazer. Nós queremos sempre o prazer da carne. E é aí onde nos perdemos. É nesta parte. Por isso que ele diz isso. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O Senhor, ele cuida como um bom pai. Ele não é aquele pai irresponsável que simplesmente está tão pensando nele que não se preocupa de perder tempo, porque perde tempo, gasta tempo ensinando o filho a ser homem, ensinando aquela filha a ser mulher. Dá trabalho. É mais cômodo deixar aí jogado. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, não faz isso. E graças a Deus, os pais se esforçam para dar o melhor ao filho, para ensinar o filho o caminho que deve andar. Por isso que a primeira coisa que o pai tem que fazer é se consertar diante de Deus para ter moral, para chegar para o filho e ensinar o filho o caminho que deve andar. E aqui ele mostra que o Senhor, ele corrige a quem ama. Então, quando estivermos passando pela prova, não devemos nos desesperar. Por uma correção de Deus, não tem desespero. Foi porque ele não desistiu de você. Por isso que ele está deixando você passar pelo estreito. Porque ele não desistiu de você. Veja que ele diz aqui, não desanime diante da correção de Deus. O Senhor diz, fique animado, porque ele está ensinando você o caminho certo que você deve andar, para que você não venha perder a sua vida. Entendeu? É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual? Para vivermos? Olhe que é para vivermos. Para vivermos, precisamos obedecer a Deus. Pois eles, os nossos pais humanos,
nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Para sentarmos na mesa com o Altíssimo, precisamos ser ensinados por Deus, corrigidos por Deus, exortados por Deus, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Na hora que nós estamos sendo disciplinados por Deus, é claro que nós sofremos. Parece até que é motivo de tristeza e não de alegria, mas na verdade é para a nossa alegria. Aquele momento difícil, aquela tristeza, aquela provação, aquela correção. Eu estou falando das duas formas. A provação é diferente da correção. Quando o Senhor nos prova, Ele está nos fazendo aprender algo mais para nos preparar. E se nós conseguirmos vencer aquela prova, nós sairemos mais fortalecidos, mais preparados por Deus. E a correção é quando você comete um pecado e Deus não desiste de você. No lugar dele abandonar você, ele puxa você pela orelha e roda. Ele lhe ensina a ser gente. Ele diz: eu não quero que você cometa esse pecado. Você é meu filho e eu não desisto de você. Aí ele corrige. E naquele momento que nós estamos sendo disciplinados por Deus, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Depois você vai agradecer a Deus, porque Ele tirou você do lamaçal, da morte. Depois você vai agradecer a Deus. Porque dali sairá frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Olha só esta palavra que o Senhor nos diz. Por isso, levantem as mãos cansadas. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil. Essa fase da pandemia. E se fosse só a pandemia, mas nós sabemos que existe assim uma verdadeira aberração. Você não tem mais prazer de sair com a sua família para ir num restaurante, num lugar, porque você tem medo do que pode acontecer. Não é só de ser contaminado pelo vírus da pandemia, não. É das presepadas que você vai ver quando você sair. É uma falta de respeito total. É uma falta de amor grande. O idoso, ele não é respeitado. O jovem, ele não se levanta para dar lugar ao idoso. O jovem não cumprimenta mais o idoso, não. Ninguém se cumprimenta mais, não. Tem dois jovens conversando numa mesa, mas não é se olhando, não. É pelo celular, conversando não sei com quem, enquanto o outro está também conversando com não sei com quem. É tanta presepada. Nós vemos tanta aberração. O esfacelamento da família. A família esfacelada. O menino pequeno, olhando para o pai, esculhambando com o pai, dizendo palavrão de todo tamanho.
E o pai ali morto de vergonha. Menino, ele tá brincando, viu? Ele não tá dizendo de verdade, não. Aí a gente olha assim e vai, meu Deus do céu. E fora muitas outras coisas que nós estamos vendo, que vocês sabem do que eu estou me referindo. Então, nem prazer mais de sair com a família nós temos, porque a preocupação. Estamos vivendo um tempo muito difícil, é verdade. Mas nós devemos levantar as nossas mãos cansadas e fortalecer os nossos joelhos vacilantes, na certeza que Deus está conosco neste momento difícil que estamos enfrentando, momento de correção de Deus. Porque o pecado está até entrando nas igrejas. E não é mais disfarçado, não. É descarado mesmo. E a igreja diz, tá certo, tá certo, tá certo, eu aceito, porque vem o dízimo, vem, então tá bom, então eu aceito. Que igreja é essa? A igreja do Senhor, ela tem que dizer que pecado continua sendo pecado. E que não pode entrar o pecado na igreja, mas sim o pecador. Nós queremos o pecador na igreja. Nós somos pecadores e estamos na igreja. Mas nós não aceitamos que o pecado permaneça em nós. Nós somos a igreja do Senhor. Quando você chega a primeira vez na igreja, você vai com pecado. Mas é a primeira coisa que o pastor tem que dizer. Que você tem que mudar o seu comportamento, nascer de novo. Leia a passagem da Bíblia que Jesus Cristo disse que tem que nascer de novo para que você tenha a vida eterna. A igreja é hospital da alma. Como é que eu vou dizer que a pessoa está ali, a pessoa está com uma ferida? Eu, no lugar de passar o remédio para a ferida, dar o antibiótico, limpar a ferida, dizer a verdade para a pessoa, eu dou anestesia, aplico anestesia e a ferida crescendo. E eu só colocando anestesia nela. É isso que o Espírito Santo está dizendo para a igreja dele hoje. Não é para dar anestesia, não. É para lavar a ferida e botar o remédio, que é a palavra de Deus. E purificar aquela ferida com o sangue do Cordeiro que morreu pela pessoa. E dizer o pecado não pode mais estar em você. Você agora é a igreja do Senhor. Então tire esse maldito pecado e venha para a vida. O pecador é muito bem-vindo na igreja. Mas tem que exortar, tem que falar a verdade para a pessoa que quer entregar sua vida a Jesus. Daqui a pouco a pessoa que chegar embriagado, aí a igreja, me diga só uma coisa, como é, você quer ficar rico? Eu quero. Você quer dizer quero? Então faça o seguinte, você dá o dízimo aqui, você vem para cá que você vai ficar rico. Aí ele vai dar uma lição nesse pastor. Vai dizer, me diga uma coisa, eu queria parar de beber. O senhor pode fazer uma oração pedindo a Deus para me libertar desse problema do alcoolismo? É muito bem empregado, não é? Dizer uma coisa dessa, mas não é coisa difícil de dizer, não. Porque quando o sofrido, o pecador, não suporta mais viver no pecado, ele quer andar em santidade. Ele quer ter uma nova vida. Porque o espírito dele quer Deus. E a carne dele já está sofrendo, quase morta de tanto sofrimento. O fígado já está todo rasgado. Aí ele não suporta mais quando chega na igreja. Bora beber no final de semana, porque pode. Ah, pode? Claro que não pode. A própria pessoa que está lá diz, eu vim para cá para parar de beber. É, pastor, eu vim para cá para parar de beber bebida alcoólica. O senhor pode fazer uma oração por mim? É muito bem empregado, mas não é difícil não, de acontecer isso.
Aí sabe o que você faz? Pede ao Espírito Santo de Deus para ele te conduzir, para você se congregar. A igreja é congregação. Com pessoas comprometidas com Deus, que estão fugindo do pecado. Aí chamam você, vinha, vinha, é aqui que você tem que ficar, debaixo das asas do Altíssimo. Aqui você vai conseguir não pecar, acredita? Apesar de suas limitações, apesar dessa carne, desse sangue, que fica chamando você para a morte, apesar disso, aqui dentro, na sombra do Altíssimo, você vai ver. Nós vamos nos alimentar do pão da vida, que é Jesus Cristo, e vamos ser livres, livres do pecado. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Tem que ser curado. E o hospital é na igreja. O que quer dizer igreja? Congregação. A união de vários membros para tornar o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. O noivo já está às portas. Reconcilie-se rápido com o Senhor. Não cochile, não vacile. Não se distraia com o mundo. A distração do mundo está levando muitos para a morte eterna. Acorde, despertai. Não foi à toa que o Espírito Santo me inspirou para colocar a palavra despertar com Cristo. O nome deste canal que é dele. O canal é do Senhor. Porque ele quer curar o manco e não colocar anestesia. O que está acontecendo nas igrejas que não são verdadeiras é que eles colocam uma anestesiazinha na ferida e a pessoa continua totalmente manco. A própria pessoa está precisando de cura, porque o espírito da pessoa quer se libertar daquilo. Mas a própria igreja está aceitando. Pode. A igreja do Senhor, ela tem que ser verdadeira. Nós temos que ser verdadeiros. E podemos pagar preço com isso. Podemos levar marcas de Cristo, marcas profundas, marcas de prisão. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, foi decapitada a cabeça de Paulo. Marcas profundas. Mas vamos ser verdadeiros. De que adianta ganhar o mundo e perder a vida? A vida eterna. E uma vida boa aqui na terra. Olha, vocês estão por fora, como a vida com Cristo aqui é 1000 vezes, não, muito mais do que 1000 vezes, melhor do que no mundo. No pecado mais incrível que você imagina. Coisa mais que você acha o máximo. Mas com ele, você vai sentir o verdadeiro sabor da vida. Com Cristo. Liberto desse pecado. Porque o pecado leva para a morte. Então, irmãos, o Senhor me conduziu ao dia 2 de setembro do livro de Mananciais no Deserto, onde diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes. Já pensou?
a graça de você passar por uma situação de choro, de lágrima, de sofrimento. Te foi concedida a graça. Você estava no erro e precisava de padecer para que você acordasse. Como aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor teve várias experiências com Deus. Deus queria salvar Nabucodonosor. Era caldeu, era da Babilônia, era ímpio. Mas Deus queria ele. Porque Deus é Senhor de todas as almas. E ele passou por várias experiências. Ele viu o quarto homem quando ele lançou os 3 homens que eram fiéis a Deus na fogueira ardente. Que ele fez com que ela ficasse mais intensa, 7 vezes mais intensa. Aí ele viu o quarto homem livrando os 3. Já dava para se converter, não dava? Mas ele não se converteu, não. Ele elogiou, ficou por ali, agradou os meninos, os 3 rapazes que saíram, ficou com medinho. Só peraí, eu acho melhor não insistir para esses meninos se ajoelhar na minha imagem, não. Vamos deixar esses meninos quietos. Fogo não conseguiu. 7 vezes mais. Eita, rapaz. Vou ficar quietinho pro menino. Mas ele ainda não estava convertido. Ele estava era com medo dos 3 amigos de Daniel. Ficou por ali, quietinho. Aí o Senhor vai e mostra para ele, revela para ele o reino de Deus, aquela pedra que vai destruir todos os reinos. E aquela pedra que foi lançada, que ele disse, não por mão de homem, veio do céu. Zum! Chega Jesus. E essa pedra, ela crescia como uma montanha e tomava toda a terra. Destruía todo aquele império. O povo fica pensando, fulano aqui tem não sei quantos homens bilionários, trilionários, os homens mais ricos do mundo. Basta o Senhor chegar perto dele. Peraí, menino, só aqui no seu narizinho. Deixa eu só tirar aqui o teu fôlego. Acabou-se o homem rico. Ficou só a herança dele pro povo, para ficar os herdeiros tudo brigando. Deus é quem tem o controle total. E aí, Nabucodonosor tomou conhecimento daquilo, mas sabe o que foi que ele fez? Continuou emperrando, se achando o máximo. Se achando o máximo. Aí ele sonha. Sonha com uma árvore frondosa, belíssima. Essa árvore tinha a copa tão grande. Os animais se abrigavam ali. As pessoas se abrigavam, se alimentavam dos frutos. A árvore linda, maravilhosa. Aí vinha uma ordem do céu que dizia, corta a árvore, mas deixa a raiz. E aquele tronco recebeu o orvalho do céu, perdeu todo o poder dele, ficou só um tronquinho com a raiz. Porque Deus disse deixa a raiz. E aí, ele foi contar esse sonho a Daniel. Quando ele contou o sonho a Daniel, aí Daniel disse, Senhor, esta árvore é o Senhor. Arrependa-se do seu mau caminho. Saia da impiedade. Porque isso vai acontecer com o Senhor se o Senhor não se arrepender. Porque a árvore cortada é o Senhor vai sofrer, vai ficar no orvalho, o Senhor vai perder o seu reino, o seu trono. Agora, como ele diz que deixa a raiz, quando o Senhor tomar conhecimento
da grandeza de Deus, ou seja, que o Senhor, seu Nabucodonosorzinho, o Senhor não é Deus, tadinha. Mas Deus gosta tanto de você que não desiste de você. Olha que interessante. Ele vai te dar a chance de você perder o seu trono, de você perder tudo. Porque Ele quer te dar mais uma oportunidade. Tem gente doido para ser cortado, para ficar só o tronco. O Senhor já falou. O Senhor já disse, eu quero você pertinho de mim. Você não faça besteira. Meu plano com você é grande. Eu quero te dar muito. Mas você é insistente no erro. Cuidado com a correção do Senhor. Cuidado. Não insista no erro, não. Mas Nabucodonosor, mesmo com o conselho de Daniel, insistiu. Quando foi um dia, ele disse que já fazia bem um ano desse sonho, ele estava no palácio dele, se achando, olhando para tudo que era dele, porque ele de lá de cima via tudo que era dele, é tudo meu. Sabe aquela coisa, naquela menina, é tudo meu, é tudo meu. Aquela coisa de egoísmo, de eu sou o máximo e eu tenho poder sobre a vida, eu mato quem eu quero matar, pronto, ele estava desse jeito, o máximo. Aí ele disse, pá, acabou-se o homem. Ele perdeu só uma coisinha, o senso, o juízo. Acabou. Ele ficou como um animal. E ele saiu pelo meio do matagal, como um animal. E ele disse que as unhas dele cresceram. Ele dá o testemunho, Nabucodonosor. Ele dá o testemunho que as unhas cresceram, que ele ficou como um animal, peludo, ele criou pelo, os cabelos grandes, barba, virou um bicho. Sabe a história daqui? Eu sou nordestina. Quando a pessoa vira bicho, não foi lobisomem, não. Não foi história demoníaca, não. Ele ficou um louco no meio do mato. No meio do mato, um louco, todo descabelado, com a barbona. As unhas cresceram porque não cortava. Não é porque ele virou lobisomem, não, viu? Deixar claro isso. E ele ficou louco. E ele, sabe o que? O correr louco? Ele saiu correndo doido. Foi embora. Deixou de ser rei. E ficou como um animal selvagem no meio do mato. O orvalho batendo nele, molhando ele. E aí ele disse que isso aconteceu com ele, até que um dia, ele disse, ele olhou para o céu. Quando ele olhou para o céu, ele entendeu que o céu reina, ele disse, que há um único, o Deus, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, que tem o governo sobre todos os homens, ele diz, sobre toda a terra, sobre todos os reinos. E quando ele reconheceu que o Senhor reina no mais alto e sublime trono, no mais elevado dos céus, ele voltou a si. Ele voltou a si. E ele disse que Deus constituiu ele rei novamente. E aí ele fez um decreto, quando ele voltou, quietinho, consciente que ele, Nabucodonosor, não era Deus.
Porque muitos dos reis pensavam que era Deus. Homem, até hoje, tem gente que passando num concurso público, para juiz, para promotor, para delegado, e conseguindo ali aquele cargo que Deus o constituiu. Coitado desse rapaz, pensa, ou essa moça, pensa que é Deus? Diz logo, olhe com quem você está falando. E quando esse povo chega lá no Supremo, nesses tribunais, já começa a ser excelência, 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 e eu não chamo de excelência, não. Aí agora essa moda pegou, aí no legislativo também é tudo excelência, você roubou naquela licitação tal, excelência alto lá, mas você está falando, mas você não tem direito de falar. Qual a sua moral se você também já roubou na licitação tal, 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 tal? Excelência. Esse povo todinho não tem medo, não. Vamos orar por eles, porque eles correm um risco grande de perder a excelência deles. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia desse povo, que não sabe de nada e que pensa que sabe de alguma coisa. E quando chega no Supremo, menino, tem tanta gente respondendo a processo, porque mostrou irregularidades ali no Supremo. Provou a irregularidade. Sabe qual foi? No lugar dessa pessoa ter sido homenageada, receber uma medalha, porque essa pessoa nos ajudou a descobrir uma coisa, mostrou que estava errado. Não, essa pessoa ficou respondendo o processo. Tem assim, ó, de gente. Eu tenho um irmão, Jackson Martins, ele tem um canal que é Fazendo Pensar. Ele é um advogado militante e é um servo do Senhor, tem temor a Deus. Pois ele, quando falou coisas que não eram ofensa nenhuma, não. Ele estava falando do conhecimento do que estava acontecendo. Ele disse, eu tomei conhecimento disso, disso e disso. Isso não pode acontecer. Alguém lá se sentiu seu brilho, seu orgulho foi ofuscado. Processou meu irmão. E tem mais uma coisa. Sem o devido processo legal. Não tramitou como deveria tramitar. Mas está nas mãos de Deus. Que Deus, o Criador dos céus e da terra, tenha misericórdia dessa pessoa que processou meu irmão. Tenha misericórdia e salve ele. E dê a ele a oportunidade da vida eterna. E tenha misericórdia dele, abençoe a vida dele. Que ele seja pelo Senhor agraciado pela salvação. E se for preciso a correção, que ele seja agraciado com a correção. Feliz do homem que é corrigido por Deus. Olha que coisa linda que tem nesse livro de Mananciais no Deserto. Gleice, muito obrigada por esse livro. 2 de setembro. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes. Feliz do homem que recebe do Senhor a graça de ser corrigido pelo Senhor. O preço da escola de Deus é muito elevado. É verdade. Porque Deus, ele é um professor por excelência. Ele é um professor por excelência. Ele é um Pai maravilhoso.
E ele nos ensina de forma correta. O preço da escola de Deus é muito elevado. Olhe que ele não poupou o seu próprio filho, que estava com ele na glória, antes da fundação do mundo. E enviou esse filho amado, oh aleluia, para morrer por nós. Então ele é o Senhor de amor e de justiça. Ele não poupou o amor, o filho dele. Imagine a dor do nosso Pai Celestial vendo o filho sendo açoitado, cuspido, humilhado e depois crucificado. Só tiraram da cruz quando se certificaram que ele estava morto. Dando enfiando uma lança no lado de Jesus. Escorreu a água com o sangue. Aí disse, pronto, agora eu vou descê-lo da cruz. E Deus estava vendo isso. Que amor é esse por nós? Foi para nos salvar. Que o próprio filho dele, o próprio Senhor, foi crucificado. O preço da escola de Deus é muito elevado. Muitas de suas lições são lidas através de lágrimas. É verdade. Muitas lágrimas. Imagine as lágrimas que Jesus derramou ali na cruz. Imagine as lágrimas que Maria, a mãe de Jesus, seus irmãos, os apóstolos, as lágrimas que eles derramaram quando viram Jesus na cruz. Richard disse, ó Deus, eu te agradeço pela disciplina deste corpo, que já dura 58 anos. E ele não foi o único que transformou a tribulação em triunfo. Ele disse, esse homem que disse essa frase não foi o único que glorificou a Deus pelo que ele estava sofrendo. Porque Deus, ele disciplina os que ama. Esta escola de nosso Pai Celestial, um dia terminará para nós. Um dia será concluído aqui e nós estaremos preparados para viver com Ele na glória. Não fujamos de diante de alguma lição mais difícil. Não devemos fugir da lição mais difícil. Ai, mas esse pecado é tão bonzinho, é tão gostoso, me dá tanto prazer que eu vou ficar com ele. Não. Mesmo em lágrimas. Mas você receba essa lição do Senhor, deixa aquilo para lá, abandone aquilo, volte-se para o Senhor. Não fujamos de diante de alguma lição mais difícil. Não recuemos ante a vara da correção do Senhor. Ao nos diplomarmos na glória, a coroa será mais bela e o céu mais doce, se tivermos suportado tudo alegremente, sem murmurar, sem murmuração. Não devemos murmurar porque estamos passando pela prova. É bom passarmos pela prova glorificando a Deus. É fácil? Não. Em meio a lágrimas, você glorificar não é fácil. Mas o fruto, o resultado desta prova e do glorificar a Deus na prova, na correção também. Você ali está sofrendo, mas você lembra. Eu sei por que eu estou sofrendo isso. Eu sei. Eu sei. Então, obrigado, Senhor. Eu te glorifico porque o Senhor não desistiu de mim. E me deu a oportunidade de aprender. Obrigada pela lição. E aí o autor diz, a mais fina porcelana do mundo é queimada pelo menos 3 vezes
e algumas mais de 3 vezes. A porcelana de Dresden sempre é queimada 3 vezes. E porque passa por esse calor intenso, aí uma ou duas deveriam ser o suficientes, mas ele bota mais para 3 vezes a porcelana passar pelo aquecimento máximo. E porque passa por esse calor intenso, uma ou duas vezes deveria ser suficiente. Não, aquela porcelana precisa ser queimada 3 vezes para que os adornos de ouro e carmesim fiquem mais belos e se fixem nela permanentemente. Às vezes, a gente tá ali naquele sofrimento, naquela situação. Meu Deus, como tá difícil, meu Deus, como tá difícil. Eu sei que eu provoquei isso, mas me perdoa, me tire desse fogo, me tire desse sofrimento. Aí o Senhor diz, mais um pouquinho, suporte mais um pouquinho, para você ficar mais grudadinho a mim, para na hora do refrigério, de você estar folgado, de você estar feliz, de você ter conseguido tudo, você não cair na ilusão do mundo. Para você estar mais firmado em mim. Para estarmos mais unidos. Um só. Você e Deus. Um só. Aí é que vai aliviando. Em nossa vida, somos trabalhados segundo o mesmo princípio da porcelana. Nessas provações, ardem em nós 1, 2, 3 vezes, e até mais às vezes precisamos passar. E pela graça de Deus, as coisas mais belas são nela gravadas, nessas provações, e se fixam para sempre. Deixam marcas de Cristo, marcas eternas. Você nunca vai esquecer daquilo. Tipo assim, um exemplo. Se eu não tivesse ficado com o meu joelho inflamado de tanto treinar para a corrida do concurso, se eu não tivesse ficado com o joelho tão debilitado, tão inflamado, se eu tivesse logo conseguido o tempo, porque depois na escola de polícia eu conseguia todas as vezes o tempo. Acredita? Deus me curou. Tá certo que do dia que eu fiz essa prova, que estava inflamado, para o dia que começou a escola de polícia, demorou muito, desinflamou, eu fiquei boa. Mas eu só tinha conseguido aquele tempo que era exigido, que era 12 minutos, só no dia que o anjo me carregou, até o local. Nos outros dias que eu treinei, que fiquei com o joelho inflamado de tanto tentar, eu não consegui. Mas, passado o tempo, e quando entramos na escola de polícia, tem um treinamento de 4 meses. Todas as vezes que eu estava na escola de polícia fazendo o curso, que era a 4ª etapa, eu conseguia o tempo. Não inflamou mais joelho, não teve mais nada. Mas o Senhor me permitiu, naquela prova do concurso mesmo, naquele teste físico, que eu seria reprovada, o Senhor, ele me permitiu a inflamação no joelho. Que quando eu pisava no chão doía. Mas doía mesmo. Era inchado com vergão. Vergão vermelho. Chega, brilhava meu joelho. Aí eu ia murmurar? Não. Eu fui pedir, foi a Deus que ouvisse a oração da minha irmã. Porque eu não estava conseguindo nem raciocinar na hora que estava correndo. Eu já dei esse testemunho e não quero cansar vocês. O que eu quero dizer é que feliz do homem que passa por provações. E também feliz do homem que ele estando no pecado, o Senhor vem com a mão potente dele e pesada e dá a ele a correção que ele precisa. E prepara ele
para ser um homem segundo o coração de Deus. Feliz do homem que é corrigido por Deus quando está no pecado. Feliz do ser vivente que é corrigido por Deus. Feliz do homem, feliz da mulher, feliz do jovem que é corrigido por Deus quando está no pecado. Que recebe a disciplina do Senhor, por mais que ela doa. E também feliz daquele que anda com o Senhor, que já está firmado na videira, que já está ali com o ramo. Nós somos só os ramos da videira que é Jesus. Jesus e nós somos os ramos da videira. Feliz daquele ramo que quando vai nascendo um ladrãozinho, que é um ramozinho safado, que vem tentar tirar a força do ramo, para que o ramo dê os frutozinhos fracos, marinho, já tudo bichado. Não, aí o Senhor, feliz daquele que o Senhor vem corta aquele ladrãozinho e deixa com que cresça o ramo se fortaleça e dê frutos doces, que vá servir ao próximo. Feliz desse que é provado por Deus. Ele está no caminho certo, ele está na videira. Ele não quer se apartar da videira, ele foge do pecado, ele anda segundo o plano de Deus. Às vezes faz até assim, mas Senhor, eu estou te obedecendo como Jó. Jó disse, espera aí, Senhor, eu estou te obedecendo, estou fazendo tudo direitinho, e por que eu estou passando por isso? Deixa que era porque Deus queria dar a Jó o dobro do que ele tinha, daquilo que ele tinha perdido. Deus deu o dobro. Mas Deus estava mostrando o que é ser fiel a Deus. Ele estava mostrando que o homem pode andar sem pecar. Pois acredita. Tem gente que faz, mas eu estou aqui, como é que eu vou fazer sem pecar? Pergunte a Deus que ele lhe explica. Se ajoelhe, vá ali no quarto, fique ali e diga, Senhor, como é que eu faço para não pecar? Aí ele vai dizendo para você, começa a lhe mostrar. Porque não tem para onde correr, não. Ele diz, viu? Ele diz. Aí você pode ser que diga, não, isso não, Senhor. E não tem negociação com o Senhor, não. Pecado tem que se apartar dele. É pecado, afaste-se dele, porque ele está te levando para a morte. Até aqui. Até aqui. Eu escrevi, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É um hino que tem muito antigo, que diz, porque aprendi a viver contente em toda situação, a não me abalar, nem me entristecer, em tudo ao meu Senhor louvar, e no meu viver. E aí é lindo. Se você colocar esse pedacinho, já vai aparecer no YouTube. Tinha mais coisas que eu tinha separado, mas o Senhor disse que até aqui. Então, irmãos, vamos orar por duas pessoas que Deus colocou para a nossa oração. Gleice pediu oração por George de Oliveira Pessoa, que está em estado grave, com febre constante, está com Covid. Ele teve uma melhora. Ele estava assim, caminhando, melhorando da Covid e por algum motivo ele agravou. E aí ela ouviu, ela não sabe quem é essa pessoa, ela ouviu um pedido de oração. A pessoa dizendo, tio, peça oração pelo meu pai. E o pai dele é George de Oliveira Pessoa. Não sei de que cidade, não sei. Mas eu sei que esta pessoa precisa do socorro de Deus. E também pedir oração pela saúde daquele cantor Amado Batista. Este cantor está com uma doença que parece uma coisa grave e está em investigação.
Eu não olhei o comentário todo, mas eu quero também consagrá-lo ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra, ao médico de todos os médicos. Amém? Amado Deus e Pai, eu consagro, Pai, em tuas mãos a vida de George de Oliveira Pessoa. Eu peço ao Senhor que vá ali no leito do hospital onde ele está. E o Senhor chegue ali com o teu bálsamo de cura. Derrama sobre ele a tua cura. Sara, Pai, ele estava precisando fazer hemodiálise. Então vai ali nos seus rins. Dê saúde aos rins de George de Oliveira Pessoa. Repreenda todos os vírus da pandemia que estão no corpo dele. Repreenda, meu Pai. Extinga todos os vírus da pandemia que estão no corpo dele. Eu te peço agora, no nome de Jesus, que o Senhor faça isso agora, Senhor. E os órgãos dele que estão comprometidos, o sangue dele que está coagulando e os órgãos que estão comprometidos sejam restabelecidos pelo Senhor. Sare este homem, Senhor. Sare George de Oliveira Pessoa, meu Pai. Restabeleça a saúde dele, para que eu possa dar este testemunho aqui, Pai. No vídeo, neste canal Despertar com Cristo, que eu possa dar o testemunho, Pai. Porque o filho dele pediu oração. E agora nós estamos orando, clamando ao Senhor, no nome do seu filho, Jesus Cristo. Que o Senhor chegue ali naquela vida, restabeleça a saúde de George. E também, meu Pai, abençoe todas as pessoas do hospital onde ele está internado. E vá sarando todos os enfermos que estão ali naquele hospital. Porque tu podes todas as coisas. Derrama da sua cura sobre toda a terra, todos os hospitais, todas as pessoas que estão enfermas também em casa, todas as pessoas que estão contaminadas, meu Pai. Eu peço agora ao Senhor que cure, sare a nossa terra, Senhor. Extinga este mal, Senhor. Eu sei que foi um mal necessário. Eu sei que foi uma correção. Eu sei, Pai, que as pessoas estavam caminhando para a morte. Eu sei, meu Pai, que nós estávamos como quem sonha. A gente estava dormindo, meu Pai. O mundo estava distraindo até os teus. Nós estávamos distraídos. Nós estávamos indo para a igreja no automático. Nós estávamos fazendo tudo no oba-oba. Nós não estávamos fazendo como o Senhor quer. Nós não estávamos, meu Pai, olhando para o outro. Nos perdoa, meu Deus. Sara a nossa terra, livra-nos de toda a potestade do mal. Vai tirando, Pai, vai limpando a mente das pessoas que estão endemoniadas, que estão enganadas por Satanás, que estão mergulhadas no pecado, achando que é normal pecar, que é certo pecar. O que é pecado agora é para fazer. E ai de quem disser que está errado. Então, meu Pai, organiza a nossa casa. Organiza a terra, põe em ordem, derrama do teu Espírito Santo sobre toda a terra, Senhor. Derrama sobre estas vidas, sobre estas pessoas que estão me ouvindo agora. Pai, vai ali, Pai, na vida de cada um, Senhor. E fala, Espírito Santo de Deus. Fala, meu Pai. Mostra o que está errado. Corrija, Pai. Mostre que o Senhor está corrigindo. Mostra o teu amor. Porque o Senhor, Pai, corrige aos que ama. Nós te agradecemos pelo que estamos passando. Nós te glorificamos. Nós reconhecemos que tu és Deus e que nós somos, Pai, pó. Vermezinhos de Jacó. Somos pequenos e o Senhor nos ama tanto. Precisamos do teu perdão, Senhor. Precisamos nos humilhar mais diante de ti. Precisamos reconhecer, Paizinho, que devemos te obedecer. Nos dá essa consciência, Pai. Derrama o teu Espírito Santo sobre toda a carne. Abençoa toda a terra.
e uma vez salvos, sejamos curados, libertos deste vírus da pandemia e de todas as enfermidades. Repreenda câncer, repreenda todo tipo de doença, meu Pai. Vá repreendendo, meu Pai, pois tu és o médico de todos os médicos e o Senhor tem a cura para todo tipo de enfermidade. Então, é no nome de Jesus que eu te peço tudo isso e que te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãzinha. Amém. Descansa na grandeza dele. Descansa na certeza que ele só prova aos que ama. Ele também ele corrige quando aquele que ele ama está fazendo alguma coisa errada. Mas é a correção do Senhor, é cheia de amor. É a correção do bom Pai. A ele toda honra, toda glória, toda adoração e toda gratidão. Amém. Amém.